Sejam bem-vindos a mais um Era Uma Vez. É sempre assim às quintas-feiras, também ao sábado, depois das 1 da tarde. Trazemos histórias e convidados. E hoje temos mais um convidado com mais histórias para contar. Virgínia Milifiore, eu já atinei com o teu nome finalmente, bem, não é? Gostei. Ainda bem. Boa. Mas não vou deitar muitos foguetes, que isto de repente sai uma coisa qualquer que não tem nada a ver. Temos hoje também mais uma convidada de excelência, não é, no nosso programa, como tem acontecido sempre. É verdade. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos ouvem, que eu sei que já são muitos. Paulo, sabias? Pois são, eu sei. Que já temos até inclusive seguidores. Já estou aqui até em conversa com umas seguidoras que nos estão a ouvir. Já agora um grande abraço para elas. Já agora, se elas quiserem colocar questões à nossa convidada, estejam à vontade. É isso mesmo, à vontade. Programa interativo. Eu trouxe, olha, uma questão que nós teremos que falar depois mais tarde, mas eu vou passar a apresentar, como disseste, mais uma contadora de excelência, Maria Rocco, que nos toca de forma indelével com a sua arte de contar histórias. Boa tarde, Maria Rocco. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui convosco na Rádio Clube da Feira. É sempre um prazer voltar à rádio, uma vez que foi uma casa que eu também já partilhei em diversas ocasiões. Agradeço muito as palavras, o convite, e estamos aqui para conversar sobre os contos e para contar também alguma coisa, claro. É verdade, mas isso foi logo o que eu pedi, não é? Vens ao meu programa, Maria, mas vais contar uma história, e por isso aguardem. E entretanto queria perguntar à Maria, e porque sei que há muita gente que se calhar está a fazer esta pergunta, como é que foi o teu percurso como contadora? Tu já contas há muitos anos, certo? Eu conto há meia dúzia de anos, a Maria conta há mais de 30 anos, certo, Maria? Não da maneira como tu estás a querer. Sim, mas há dizer. muitos anos que contas. Sim, eu conto há muitos anos porque eu nasci com uma natureza contadora. Quando eu e os meus irmãos víamos qualquer coisa na rua de estranho e chegávamos a casa, mamã, os meus irmãos diziam, conta tu que tens mais jeito. Pronto, isto deu-me uma certa prática de contar e, enfim, nem sempre isto foi a meu favor, porque a pessoa quando conta entusiasma-se e sempre vai pondo ali uns pormenores que às vezes não eram bem como a realidade dos factos pretendia, mas não importa. Mais tarde, como mãe, como professora, também sempre gostei de contar. Guardo até recordações muito fundas, muito emotivas daquele tempo em que, quando dei aulas nas aldeias muito recônditas, em Águeda, lá para baixo, para o Alentejo. Nós estávamos há bocado a dizer ao Paulo, a comentar com o Paulo, a Maria na verdade correu o país, claro, como professora. Sim, naquele tempo era muito comum. Pois. Não era tão... Pronto, tudo tem os seus prós e os seus contras. Naquele tempo raramente se encontrava um professor que estivesse desempregado, como agora há tantos e tantos. Naquele tempo, pronto, as leis não se tinham comparação, ao fim de 180 dias ficávamos vinculados ao Ministério. Mas pronto, o reverso disto é que a pessoa ao ser colocada ia mesmo. Está aí uma grande diferença, não é, Maria? Sim. É que agora também não querem ir sempre que sai ou não se candidatam sequer para alguns locais, não é? Nós também, quando íamos, tenho que vos avisar que esta questão dos direitos dos professores, enfim, é uma área que me diz muito. Portanto, nós também quando íamos estávamos a participar na construção da nossa carreira, não é? Portanto, estávamos já vinculadas, poderíamos ficar efetivas, portanto, aquilo tinha um processo que nos era favorável. Que já se sabia mais ou menos qual seria o desfecho, não é? Hoje em dia não. Sim, exatamente. Hoje em dia essa é a grande diferença. Eu nos meus últimos anos de serviço, portanto eu aposentei-me com 36 anos de serviço, eu nos meus últimos anos estava sempre a encontrar colegas que davam aulas há 12, há 14, há 15 anos e ainda eram contratadas, sempre sujeitas a chegar a setembro seguinte e não terem escola. Bem, quando eu era, enfim, uma jovem professora. Eu conheço alguns com 20 hoje. Sim, hoje a situação não melhorou nada.
nada, são só que eu efetivos. agora já não estou a trabalhar, portanto... Tenho pessoas da família com mais de 20 anos que hoje não são efetivas e contratados. algumas até estão nesta inconstância de desemprego, emprego, desemprego, Sim. emprego, não é? Paulo, essas são as mesmas que quando eu me aposentei estavam há 15 anos, não é? Exatamente. A coisa não melhorou nada, Exatamente. não melhorou nada. Pronto, mas todo o tempo em que fui professora, Foste contando. sempre me aconteceu chegar a uma aldeia, procurar sempre, enfim, conhecer o meio. Nós chegávamos ali tantas vezes a sítios onde nunca tínhamos ido, onde alguém da família, no meu caso o meu marido, íamos lá uma primeira vez e a segunda vez já era a sério, já era com as malas para lá ficar em casa de alguém. E esta experiência permitiu-me também conhecer um certo lote de histórias não aprisionadas nos livros. Evidentemente eu não tenho nada contra os livros, mas há uma grande diferença entre o que se ouve e o que se conta sentados à volta de uma fogueira, numa lareira, Claro. À noite, no verão, numa desfolhada, e o que se lê e se conta depois. Claro. As marcas de oralidade não se traduzem, não é? De forma real no que é a pontuação de um texto ou num livro, não é? Mas é isso que também que faz a história viva, não é? Essa oralidade tão latente. Sim, sim, e mesmo nós, portanto, cada um de nós que conta, não é? Como é o teu caso também, cada um de nós que conta retoma a história, reforma, compõe, assinala certos aspectos. Eu até acho uma coisa muito curiosa, porque, enfim, eu como contadora atual, não é? Digamos já da escola da narração oral, dos que estudaram a arte de contar, encontro até coisas curiosíssimas, que é uma pessoa conta uma história e outra conta e as histórias parecem completamente diferentes. Tem aquela estrutura, não é? Aquela estrutura não pode falhar, mas depois cada pessoa tem a sua maneira. Uns valorizam muito o papel do vilão, o outro é o do ingênuo, o outro não. E tudo isso é que é a riqueza, a grande riqueza da tradição oral. Certo. E Maria, fala-nos um bocadinho da tua escolha de repertório. Como é que tu selecionas o teu repertório? Qual é o teu repertório de eleição? Olha, os ouvintes já devem ter ouvido, enfim, outros convidados, outras convidadas desta área, referir que as histórias, pronto, elas estão organizadas, não é? Para os contadores, elas estão organizadas em 3 grandes grupos. São os contos de autor, não é? Que tem um texto, a tal história que vem do livro, que está num livro, e foi lá posta por alguém que a escreveu, a história da tradição oral, portanto, os contos populares, e há também os livros de imagens. Eu tenho histórias, o meu repertório é feito de todos estes subgrupos. As histórias que eu conto são aquelas que me agradam muito. Eu sei que isto é um pouco um pleonasmo, não é? Porque ninguém consegue contar uma história que não gosta muito. Sim. Mas eu sou ainda muito mais manienta que a maior parte. Porque há histórias que eu detesto e não consigo contar. Às vezes até gosto de ouvir outras pessoas contá-las, mas não dizem comigo. As minhas histórias são sempre umas histórias um bocadinho estranhas. Fujo, assim, a 7 pés mesmo, daqueles estereótipos discriminatórios, sei lá, como há pessoas que gostam. Eu gosto daquelas histórias um pouco alegres, de brincar, E como é que é o teu processo de seleção, de pesquisa da história? É muito lento. Eu acho que nós temos que ler 40 histórias para nos interessarmos por 10 e para querermos contar 2, não é? Porque essas 2, é um prazer que não tem limites. Eu até tive há pouquinho tempo uma experiência, pronto, não me queria adiantar, enfim, do vosso alinhamento, mas eu tive há pouquinho tempo uma experiência como formadora nesta área dos contos. Foi uma experiência muito frutuosa, muito agradável, porque em Espinho, na Cooperativa, há um programa de atividades muito variadas, muito, muito ricas,
e falaram-me em fazer também uma formação no Animartes sobre a narração oral, não é? Pronto, cada um de nós, enfim, partilha o que sabe e o que lhe interessa. E é isto que a Maria agora também faz, certo? Sim. Tu és formadora na área da narração oral. Sim, Como é que foi isso? Sou uma formadora. Como é que aconteceu? Sou uma formadora incipiente. Muito então, bem, mas pronto, muito entusiasmada com isto. Então, o que aconteceu foi que 7 adultos, 6 senhoras e um cavalheiro, pensaram que talvez fosse boa ideia aprenderem a contar. E aprenderam. Pronto, durante 13 semanas, de 7 de abril a 7 de julho, juntávamos-nos e íamos trabalhando, cada um escolheu um conto, eu tive também o cuidado, porque acho que a formação tem que ter um leque de conhecimentos, não é? A pessoa não pode afunilar para e tens um saber único. Tens essa premissa, não é? Essa vontade de passar a mensagem de que, na verdade, para a formação e para o crescimento de um narrador é preciso esse cruzamento de disciplinas de saberes, certo? Virgínia, para o conhecimento de qualquer pessoa, de qualquer área, não é? E na narração oral, portanto, eu tentei transmitir aos meus formandos a mesma preocupação que tive com a minha própria formação. É isso. Portanto, eu tive formação com gente da narração oral, dos contos, do teatro, do teatro visual, que foi uma experiência. Tive uma formação durante uma semana com a Ana Ivanova Brashinskaya, que é uma pessoa incrivelmente conhecedora, enfim, e agora mais ultimamente com uma companhia de teatro italiana, o Teatro do Emondi. Tive também uma experiência, também foi uma semana, mas dirigida ao teatro de rua, portanto o final, que é uma coisa completamente oposta à cena, não é? Ao palco. Não é ao palco, é o teatro de rua. Foi uma experiência para mim maravilhosa, pelas pessoas que conheci, pela experiência que tive, porque no dia que a semana terminava, nós estávamos no Porto, em frente à estação de metro da Trindade, a cantar, a contar. Olha, por acaso até contei uma história lá, integrada no espetáculo que construímos, que tu também conheces, que é aquela do Pedro Sem. Sei. Muito ligada à própria história da cidade, certo? E fala-me então destes locais onde contaste. Estiveste em muitos sítios, que eu sei. Esteve lá fora, a Maria. Sabes como é? Nós, quando contamos, a qualquer lado onde chegamos, já estamos a querer contar. Procuramos logo um sítio, não é? Posso contar então, uma história. Eu estive em Angola, estive lá alguns meses a fazer um trabalho de acompanhamento, um programa de auscultação à mulher rural. Claro, aproveitei logo. Fui contar uma ONG, a Casa de Caminho em Luanda, fui contar no ATL, contei para os vizinhos, pronto. Como é que foi a receptividade deles? Não estão muito habituados a isso, nada. Não é? Porque, sabe que isso foi uma coisa que me surpreendeu. Exatamente, não têm condições sequer para ter pessoas que contem histórias. Nós temos uma ideia. Há outras prioridades lá, não é? Nós temos uma ideia de que digamos, o berço da narração, não é? Terá sido onde foi o berço da humanidade, em África. Mas no caso concreto de Angola, e não duvido que hoje, aliás, já tive conhecimento que noutros países, no Gabão, por exemplo, que tive aqui há tempos um encontro com muitos professores da Universidade do Gabão, e sei que, por exemplo, no Gabão isso é uma prática consistente, não é? Mas também não viveram uma guerra civil como em Angola. Em Angola, portanto, as condições, tal como disse, fizeram perder completamente essa tradição, e passou-se uma coisa absolutamente maravilhosa, que foi, eu estava a contar num ATL para crianças, de famílias bem estruturadas, com os seus teres e haveres, não eram... Portanto, eram crianças que já tinham viajado, que tinham as suas coisinhas, como os de cá, não é? Como aqueles meninos de cá. E a certa altura eu lembrei-me de contar os 6 cisnes dos Grimm, e um certo momento o rei, não interessa agora pôr a história nem para trás nem para a frente, mas enfim, só para contar este momento, e a certa altura o rei ia na floresta, olha e vê que está perdido,
E quando olhou, viu uma velhinha. Quando eu disse que o rei viu uma velhinha, houve nas crianças um movimento de tranquilidade. Já se safou, encontrou uma velhinha. Sim. Mas eu depois virei o corpo um pouco, não é, para a velhinha, como se fosse eu a velhinha, e eu disse: estás perdido, nobre senhor. Eu disse isto, eu já te contei esta história N vezes. Bem, os miúdos deitaram as mãos à cabeça, presos de um pavor, de um terror. Os grandes até se encostavam aos pequenitos. Que aquilo apanhou-os tão de surpresa, que eu vi ali mesmo que era o poder da história para crianças que já tinham muitas experiências. Ela está aqui mesmo, não é? Foi um momento para eles, não é? Exatamente. Eles olharam para mim e eu já não era a contadora, eu já era aquela bruxa. Já era a velhinha, não é? Já era a velhinha, pois também. Não tem a ver com o tom de voz que lhe deu, não é? Que é fantástico, não é? E real. E então esta foi uma experiência muito, muito interessante. E quando voltei a esse ATL, meses depois, enfim, até no último dia em que estive em Angola, antes de voltar, terminado o trabalho, esses mesmos meninos estavam numa aula, num jango, não é? Num alpendrezinho. Eu ia a passar e cumprimentei, boa tarde. E eles: oh, contadora, conta-nos uma história. Eu: ai não, meninos, não pode ser, então vocês estão a ter matemática, a vossa professora não vai ficar nada contente. E a professora, muito simpática: ai não, faz favor, temos muito gosto nisso. E diz-me um miúdo assim: olha, conta o segundo episódio. Qual o segundo episódio? O dos 12 cisnes. Ok. Porque Já tinha que inventar a história, não é? não, porque Reinventar, neste caso. os cisnes tem uma versão, não é? Foi recolhida pelos Grimm, e há uma outra versão que é os 12 cisnes, que é a mesma história contada, recolhida, contada pelo Anderson. Sim. Então eu falei-lhes nisso, não é? Tenho este feitio de professora de estar sempre a contextualizar tudo, e os miúdos lembravam assim: conta-nos o segundo episódio. E qual episódio? O dos 12 cisnes. Claro. Foi uma experiência muito, muito interessante. E entretanto estiveste em Macau, certo, Sim, Maria? sim, também. E uma experiência diferente, certamente, enquanto Muito formadora, diferente. enquanto professora, Sim. enquanto contadora. Sim. Porque em Macau, eu fui convidada para contar no Politécnico de Macau a uma turma era tudo adultos, não é? Pois era ensino superior, e contei uma história que eu gosto muito, que é a Aranha, que é uma história que foi recolhida pelo Consigliere Pedroso, ainda no século XIX, e contei essa história a uma turma de juristas chineses que estão a aprender português, porque o direito de Macau, não o chinês, não é? Embora Macau seja um território chinês hoje em dia, portanto o direito em Macau baseia-se muito no nosso, não é? Não é por acaso. Claro. E então eles estão a aprender português para melhor compreenderem, enfim, aquelas preciosismos da linguagem, não é? Aquelas minúcias da língua. E contei a pessoas, pronto, de língua naturais de mandarim, e contei também uma outra turma, uma outra história, até aquela do Manuel António Pina, o Peixinho Vermelho, que é uma história também fantástica. Contei a uma turma de comunicação social, mas de macaenses, portanto que a sua língua materna é o português, não é? E foi uma experiência também muito engraçada. Incrível. O mais adorável foi que o professor que me convidou depois pediu aos alunos de técnicas jurídicas que fizessem um relatório oficial, como se aquilo tivesse sido uma visita, sei lá, de um ministro, de uma coisa, fizessem um relatório para treinar. A escrita. E mandou-me alguns. Olha, digo-vos, aquilo é a coisa mais cómica, porque pronto, eles foram... Estão a descrever a experiência que ouviram de alguém a contar histórias como se fosse um documento formal, não é? Exatamente. Só não falava era no réu e nem nada disso, mas de resto aquilo tinha ali todos os F's e R's. Estavam a formação também para isso. Entretanto, eu gostava de saber a tua opinião em relação a uma questão que vamos até aqui abordando volta e meia, que tem a ver com a educação do público. O que é que tu achas que é essencial para, de alguma forma,
esta arte de contar histórias chegar a mais gente, que mais gente a procura? O que é que achas que é necessário? Sabes que há um antigo ditado que diz que nós só desejamos o que conhecemos. Se as pessoas não conhecerem, não há maneira de quererem ouvir. Aliás, eu nesta minha cruzada na formação, muito sinceramente, eu considero que o facto de alguém se relacionar com o contar, pensando e querendo contar e aprendendo isso, que abre um caminho a esse alargamento do público. Para escutar, não é? Exatamente. Para escutar. Porque Forma-se escutadores também, não é? Exatamente, porque nós, para contar, nós temos que ouvir. E a pessoa que está a aprender a contar fica lá muito mais disponível. Eu tive exemplos muito vivos disso, até, enfim, com aquele curso, uma oficina, que não era um curso, era uma oficina. Na Nascente. Que eu todas as semanas mandava um mailzinho aos formandos a dizer, malta, quero dizer, malta, em tal dia vai contar não sei quem estava, e as pessoas iam e nunca tinham ido. E muitas delas, quer dizer, manifestavam-se cada vez mais surpreendidas por ver como isto é um mundo tão amplo e tão vasto. Quando eu, por exemplo, já tenho isso, tenho feito, enfim, desde que tenho tempo faço, que é a formação das crianças. Porque as crianças, há aqui uma questão que eu já tenho pensado nisto muitas vezes e até gostaria de discutir de uma forma mais formal, não é? Mais consistente, que é esta: nós nunca podemos olhar para as crianças apenas como digamos, usufrutuários dos contos, não é? Porque as crianças também podem contar. As crianças aprendem a contar. Ouvindo, e quando aprendem a contar, elas aprendem a ouvir. Certo. E a ouvir tudo. Certo. Eu tenho uma experiência já bastante longa. Sim, porque foste professora, não é? Sim, eu fui professora de vários ciclos e várias coisas, mas comecei no primeiro ciclo e acabei no primeiro ciclo. Pelo meio, andei por todo o lado, e fiz muito, pronto, conheço o sistema muito bem. Mas realmente, quando me aposentei, eu estava a dar aulas no primeiro ciclo e voltei, quando comecei com os contos, eu voltei rapidamente à escola de onde tinha saído e comecei a organizar aquilo que chama um laboratório de contos. E então tenho trabalhado ano após ano com essas turmas que são sempre... São os privilegiados, vê lá. Coitadinhos, e às vezes as professoras tão gentis até me dizem, mas de facto para mim também me faz jeito. E os meninos têm aprendido a contar, a ouvir acima de tudo, finalmente a escrever. Contos. Pois é isso. Muito bem, nós já vamos continuar a nossa conversa neste Era uma Vez. Sabido, mas então, por que não? Porque sopra ao ouvido o sopro do coração. Se o amor é vão, mera dor, mero gozo, sorvedouro caprichoso, no sopro do coração, no sopro do coração. Mas nisto o vento sopra doido. E o que foi do corpo no turbilhão? Sopra doido. E o que foi do corpo alado nos asos do turbilhão? Nisto já nem é precisas, só meras brisas raras.
música dos Clã, este fantástico sopro do coração, e este não faz mal a ninguém, muito pelo contrário, não é, Maria? Isto é um sopro que se ouve todos os dias. Exatamente. Esta sugestão dos Clã foi-nos trazida pela Maria. Aliás, todos os convidados trazem uma música e a Maria escolheu esta, não é? Exatamente. E agora está muito aqui bem escolhida, muita gente a pedir, desculpa lá, Paulo, estão aqui muitos seguidores nossos a pedir uma história. E a Maria vai contar essa história, certo? Muito bem, então parem lá de fazer o jantar a esta hora, não é? Almoço ao sábado. É isso, ao sábado é almoço. Exatamente, para não estragarem nada, e ouçam a história com atenção. Vamos a isso, Maria? Vamos a isso. A história que eu vou contar foi recolhida por Ana de Castro Osório e publicada pela primeira vez em 1896. É uma história bem antiga. E começa assim. Era uma vez uma velhinha que estava de regresso a casa depois de ter trabalhado no campo com o neto, e vinham os dois já cansaditos. Quando chegaram a casa, a velhinha disse ao neto: "Oh menino, vai lá ao meu quarto, debaixo da cama. Está lá uma cesta com ovos. Traz lá uns ovinhos para comermos à nossa ceia." O miúdo foi. Naquele tempo todas as crianças obedeciam às pessoas de idade. Quando chegou ao quarto, baixou-se para tirar a cesta debaixo da cama e... "Oh, vó! Está um ladrão debaixo da cama!" Ai, a velhinha até lhe estremeceu o coração. Seria verdade? Foi. E era. Ela olhou e o homem estava debaixo da cama. Ela disse-lhe: "Oh, irmãozinho, então com tanto frio, deita-se aí debaixo da cama. Venha para o pé de nós. Oh, vá que já tenho a lareira acesa. Venha, come aqui connosco. Venha, irmãozinho." O ladrão achou aquilo muito estranho. Toda a gente tremia quando o via, e aquela velhinha nem pestanejava, ainda o convidava para ir comer ovos. E foi. Também não havia de desperdiçar agora um caldinho acabado de fazer. Lá estiveram, comeram, ali está. E o ladrão? É agora. E a velhinha começou a dizer: quando chego a esta hora lembro-me tanto do meu paizinho. O meu paizinho era muito bom homem, muito trabalhador, mas olha, muito dorido. Qualquer coisinha já era. Muito aflito. Um dia nasceu-lhe um frúnculo grande na cara. Tivemos que levar ao médico. O senhor doutor, quando o viu, disse: isto está muito mal. Mal lhe bota a mão, o meu pai acude. Aqui del rei, ladrão, que me queres matar? Acude. O ladrão estremeceu. Que é isto? Oh, mulher, calça aí. E a velhinha: então, é a história do meu paizinho. Lembra-me tanto do meu paizinho. Que saudades tenho. E no dia a seguir, lá tivemos que o levar outra vez. E ele pegou na lanceta ao médico. E o meu paizinho: ladrão, que me matas. Bem, a velhinha tanto gritou, acudam aqui del rei, ladrão, que me matas. E os vizinhos acabaram por ouvir e vieram muito alarmados com aquilo. Bateram à porta. Tiana Ruiva, então o que é que se passa aí? Mulher, você... É a história do meu paizinho, então vocês já ouviram muita vez. Enquanto isto, a velhinha ia fazendo sinais aos vizinhos, que tinha lá dentro um ladrão com uma faca grande. Os vizinhos, eles eram um bocadinho lerdos, os vizinhos, mas olha lá, acabaram por perceber. E então foram a casa
casa, ela deixou a porta encostada, eles trouxeram uma corda muito grande e quando o ladrão se levantou e ia deitar a mão ao capote para tirar a faca lá de baixo, aparecem cinco vizinhos e zás, ali o prenderam e o ataram. Ele ficou como um chouriço. No dia a seguir, levaram-no à vila. O meirinho, quando viu aquele homem tão perigoso ali, atado, sem poder fazer mal a ninguém, disse: "Oh, muito me admiro. Como é que vocês, umas pessoas lá de cima da aldeia, conseguiram prender este homem tão mau, um assassino?" E os vizinhos disseram: "Não fomos nós, foi a esperteza de uma velha." E pronto, é assim que esta história chega ao fim. Bravo, não é? Deliciosa. Incrível. E antiga. É isso. E os meninos, quando a ouvem, fazem comentários como isto: "Olha que bom os vizinhos serem todos amigos." É uma coisa que falta hoje em dia. Falta não é? essa. Sentem E falta, muito. se calhar. Estamos quase a terminar, Virgínia, e íamos para as sugestões, pode ser? Olha, eu entretanto quero fazer uma sugestão, quero dizer as datas que não disse a semana passada da Biblioteca de Praia, que patrocina, promovida pela Câmara Municipal de Ovar e o Centro de Arte de Ovar e a Biblioteca Municipal de Ovar. Então a Biblioteca de Praia vai decorrer nos dias 25, 27, 29 de julho, dias 1, 3 e 5 de agosto, nos dias 8, 10 e 12 de agosto e nos dias 15, 17 e 19 de agosto, sempre das 15 às 16, com hora do conto. Vai lá estar a Bárbara Andrés, o José Rosinhas, eu na terceira semana e por fim o Rui Ramos. Queria também fazer uma sugestão para este fim de semana na Biblioteca Municipal de Severo do Voga. Vai haver uma animação de leitura no âmbito do aniversário da Biblioteca Municipal e essa animação de leitura foi organizada pelo projeto Era Uma Vez, que nós já viemos aqui apresentar, eu, a Margarida e o Hélder David Duarte, e é uma animação de leitura à volta de uma história muito curiosa de uma lagarta. Por isso, se quiserem saber mais, vão lá à minha página perceber a que horas é. Aliás, posso adiantar que é às 11 e conto com a vossa presença, porque é gratuito. Queria, entretanto, desvendar a surpresa, não é, que anunciei Que falamos a semana passada e que tem a ver com o facto de eu Virgínia Mila Fiore, Diz lá a surpresa. vou estar todos os dias da viagem medieval, os 12 dias da viagem medieval, a contar histórias relacionadas com o reinado de Dom Dinis e naturalmente as histórias estão à volta das lendas da Rainha Santa e do seu casamento com El Rei. Vou contar 3 vezes por dia, meia hora por dia, não sei ainda as horas, mas entretanto anuncio na minha página de Facebook, estejam atentos. Muito bem, e se quiserem ouvir histórias é só aparecer na viagem medieval, está lá a Virgínia, não é? Se quiserem conhecer também, aproveitem. Sim, e eu depois mais tarde anuncio na minha página de Facebook, facebook.com/virginia.milifiore, e poderei depois colocar lá os horários 3 vezes por dia durante 12 dias. Há de haver um dia que efetivamente terão tempo para ir lá. Exatamente. E entretanto, por causa disso, Paulo e ouvintes, na próxima semana, na próxima quinta-feira, nas próximas 2 não há programa. Verdade. E depois entramos de férias no mês de agosto e portanto estamos de regresso em setembro. É isso mesmo, em setembro cá estamos, com mais convidados, com mais histórias, com boa disposição, e queria agradecer muito à Maria Rocco, que se quiserem conhecer o trabalho dela, visitem a página do Facebook ou o site, www.maria-rocco.pt. Pronto, está lá tudo acerca da Maria. Muito obrigada, Maria Rocco. Ora, essa foi Muito obrigado, foi um prazer enorme tê-la cá, Maria. Muito obrigada. Obrigada pelas histórias e olha, fiquem bem, com boas histórias para contar. E leiam muitas, ouçam e contem. É isso. Fica a sugestão. Nós concluímos por aqui mais um Era Uma Vez.